seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um FEComércio Orienta. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre dois mecanismos de resolução de conflitos empresariais, a mediação e a arbitragem. Esses métodos têm ganhado destaque por oferecerem soluções rápidas e eficazes, evitando a morosidade do sistema judiciário. Para essa conversa, nós temos dois convidados especiais, Alexandre Simões, que é membro da FEComércio Arbitral, e Alberto Borges, que é assessor da FEComércio São Paulo. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Para começar, queria, doutor Alexandre, que você começasse explicando para a gente, então, qual que é a diferença, entre a mediação e a arbitragem? Qual que é a diferença entre esses dois métodos e qual também é a diferença em relação ao processo judicial comum? Bom, o processo judicial é o caminho que todos conhecem, né? Existem expressões muito comuns, né? Te vejo em corte, vá falar com o meu advogado. Quando a gente está irritado, a gente judicializa. E essa questão cultural, ela se manifesta também nas escolas. Todos os estudantes de direito são treinados para litigar, né? Mas a gente esquece que um dos papéis dos advogados, das advogadas, é o de pacificar os conflitos antes de levá-los à decisão. Então, o Poder Judiciário tem esse nome porque é um poder. Para que cada um não use a força, a gente confia num poder que tem essa força e vai decidir quem está certo ou quem está errado de acordo com as leis. A arbitragem é muito parecido. É um sistema heterocompositivo, ou seja, você também remete a um terceiro a decisão. A diferença é que quando você entra com uma ação, é sorteada a ação para um juiz ou uma juíza. E na arbitragem, as partes escolhem o árbitro ou a árbitra única ou um tribunal arbitral de número ímpar, né? Então, se eu tenho uma disputa com dois lados, cada um indica um árbitro e esses árbitros indicam um presidente ou uma terceira pessoa para compor o tribunal. Se não conseguem chegar a um consenso, a secretaria, pelo seu regulamento, vem e preenche essa terceira vaga. Essas três pessoas vão decidir. Então, uma vantagem é que no judiciário eu não sei quem vai julgar a minha causa e na arbitragem eu participo da escolha do árbitro, mas o árbitro, tal qual um juiz, tem que ser independente, tem que ser neutro, né? Ele não é um advogado da parte, mas ele é um especialista. Então a vantagem é que você pode escolher um especialista no assunto que você está colocando. E rapidamente, a mediação é um método autocompositivo, pouco usado, mas ele deveria ser mais incentivado e isso está acontecendo. As pessoas não podem perder a capacidade de negociar. A gente tem que resolver os nossos problemas por nós mesmos. Então, um grande problema que a gente vê da cultura da judicialização é que a culpa é sempre do outro. E quando você começa a trabalhar um eixo de resolução de problemas, que é, mas e se eu tivesse que resolver isso de algum jeito, o que eu posso fazer? O que me impede de fazer? Então a gente vê que a gente desenvolve uma cultura de paz e uma cultura melhor para o mercado de negócios. Tem uma frase americana que traduzida diz o seguinte, né? Business has no business in court. Os negócios não têm o que fazer no judiciário, porque os negócios são muito rápidos. E o poder judiciário, ele é conhecido pela frase, né, a justiça tarda, mas não falha. Mas, na verdade, se a justiça tardou, ela já falhou. Porque o comerciante ele não pode ficar à mercê esperando. Ele precisa de um resultado rápido, mesmo que o resultado seja negativo. Então, acho que, em resumo, né, a mediação, você indica uma mediadora ou uma mediadora que não tem poder, ele não vai dizer quem está certo e quem está errado, mas ele vai melhorar o diálogo entre as partes para buscar uma solução. Então, por isso que ele chama autocompositivo. Ele reforça o diálogo porque as partes encontrem uma solução. E a outra vai ser uma solução da cabeça, não de um juiz, mas de um árbitro, ou de uma árbitra, ou de um tribunal arbitral. E, doutor Alberto, como que você enxerga, né, a importância da mediação e da arbitragem num contexto de alta judicialização como que a gente vive hoje? Depois desses esclarecimentos feitos aqui pelo doutor Alexandre, nosso árbitro que participa das nossas mediações de arbitragem, a gente tem essa questão também da estipulação da cláusula de arbitragem. Então, as partes que estipularam nos seus contratos, vou pegar o exemplo em função da representação da FEComércio, que representa o comerciante, né? Os negócios aqui que fomentam no Estado de São Paulo, um dos principais na relação comercial. Estipulou essa cláusula de compromisso arbitral nos seus contratos, submetido essa demanda por uma entidade, no caso a FEComércio Arbitral, praticamente ele está contribuindo para o sistema público, né? Então ele está tirando uma demanda
do escaninho dos processos no judiciário, esvaziando essa questão de muitos processos ali sendo distribuídos nos fóruns, a questão da alta carga de processos que o judiciário tem que analisar. Você está contribuindo para que isso deixe de existir. E aí você ajuda, então, a reduzir toda essa questão de todo mundo ir para o judiciário e contribui até na questão do gasto público, porque o CNJ, todo ano, ele divulga um estudo que diz como é que está o número de judicialização. E a gente tem percebido que isso vem aumentando. Dificilmente está diminuindo. Só que de 2015 para cá, apesar da lei ser de 1996, de 2015 para cá, com a reforma do Código de Processo Civil, o Judiciário viu que os meios alternativos de solução de conflito vai ajudar a desafogar o Judiciário. Vai trazer uma economia na questão de gasto público. Você sabe que a FEComércio hoje em dia luta para isso, né? Redução do gasto público. Então, os meios alternativos de solução de conflito faz parte dessa frente de diminuir o gasto público, de ajudar o judiciário a desafogar essas demandas, tirar essas demandas do juiz e deixar que as câmaras especializadas analisem essa situação, entendeu? A lei não afasta a legislação existente, ela só, num momento, ela possibilita que você busque uma alternativa e, se você não estiver satisfeito, você pode socorrer depois para o judiciário. Então, acho que nesse ponto é um ponto bem colaborativo. Desafogar mesmo, né? Isso. E, doutor Alexandre, a lei da arbitragem, doutor Alberto até comentou, completou 28 anos, né? Mas em relação à aceitação das empresas, em relação a esses métodos, né? Como tem sido a aceitação? Estamos indo, né, do 28º, em setembro ela vai completar 29 anos. Eu gosto muito da metáfora de comparar os anos de uma lei com a idade de um ser humano. Então, se a gente fizer esse paralelo, a gente tem aí 28 para 29 anos, uma maturidade. Essa lei ela já foi desafiada, assim que ela foi editada, houve um questionamento numa ação direta se ela seria constitucional ou não, porque um dos ministros da época do Supremo entendia que ela atrapalhava o acesso à justiça garantido pela Constituição, né? Era o ministro Sepúlveda Pertence. Mas ele foi voto vencido, então a lei foi considerada constitucional e desde então ela é uma lei que em 2015 sofreu uma atualização, né? Ganhou instrumentos, né? Os regulamentos, como o da FEComércio, são constantemente atualizados, a lei também é constantemente atualizada. Então, hoje há um diálogo perfeito, eu diria, entre o Poder Judiciário e a arbitragem. Um entende que, havendo uma jurisdição de um lado, não há jurisdição do outro, mas como o árbitro não tem a força do juiz, se ele precisar de uma medida coercitiva, fazer uma busca e apreensão de documentos, ordenar que alguém vá a um depoimento ou fazer um testemunho de maneira forçada, a gente usa a carta arbitral. Então, há um diálogo bom, a lei pegou, né? Esse é um termo brasileiro. Sim. Quando a gente vai fora do Brasil, o pessoal... Se a lei, só aqui, né? Se a lei pega ou não pega. Essa é uma lei que pegou. Como o doutor Alberto bem explicou, o Poder Judiciário entendeu que não há uma ameaça. Ele mesmo criou um sistema multiportas, então acho que o cidadão e as empresas hoje têm que ter um leque, um menu de opções, e um método não é melhor que o outro. Você vai olhar o que é mais adequado para cada conflito. Você pode mediar, você pode negociar, você pode arbitrar, você pode conciliar, você pode ir para um dispute board, você pode criar um desenho de um sistema específico, tem as ouvidorias e tem o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, com esse sistema multiportas, ele está dizendo o seguinte: o cidadão e a empresa têm que encontrar a satisfação do direito. E ele vai ter a liberdade de escolher onde ele entende que é melhor, mais adequado, ele ir buscar isso. Então, não é uma renúncia, é quase que coexistem de maneira paralela. Mas, na sua visão, falta um pouco de conhecimento em relação a esses métodos? Olha, a gente vê que grandes empresas e empresas internacionais usam. Hoje, se você tiver uma obra no Brasil com financiamento externo de algum banco estrangeiro, certamente vai ter uma cláusula arbitral, um compromisso arbitral muito claro, muito bem construído. Eu acho que você tocou num ponto importante, porque assim,
Os contratos sociais de empresa normalmente são feitos pelos contadores e nada contra os contabilistas e os contadores. E eles copiam a cláusula de foro, né? Elegem o foro da cidade onde geralmente a empresa está sendo aberta, da sede. E é ali que tem a possibilidade de você colocar uma cláusula arbitral. Dentro da página da FEComércio Arbitral, acho que tem um modelo de cláusula, para quem quiser olhar ali, uma sugestão, né, de como colocar essa cláusula. Porque aí você evita passar por várias instâncias, ter tanto tempo, então você tem esse caminho. Mas eu acho que ainda falta mais divulgação. É espantoso porque eu acho que o maior usuário, o maior beneficiário para uso da arbitragem, na minha opinião, seriam as pequenas e médias empresas. Mas são elas ainda que precisam usar mais, divulgar mais, porque nas grandes empresas isso é uma realidade conhecida. Mas nas pequenas e médias, não sei se é o desconhecimento, se é a falta de experiência, né? Porque é uma coisa que ninguém ouve, né, do outro o que aconteceu, mas eu acho que ainda está subutilizado. E, doutor Alberto, agora queria que falasse um pouco sobre a FEComércio Arbitral, né? Como que é esse trabalho? Ela atende diversos portes de empresa e como também ela organiza isso para atender diferentes tipos de empresa? Como que é o trabalho da FEComércio Arbitral? A gente praticamente abraça essas questões, né? Principalmente envolvendo conflitos de pequenos e médios empresários. Até como o doutor Alexandre disse, a questão das grandes empresas multinacionais, isso já é uma realidade para elas. Então, eles sabem que isso não é despesa, né? Isso praticamente é um retorno, né? Uma receita lá na frente. Então, não há problema nenhum quando um alto diretor executivo vai assinar um contrato e ver que tem uma cláusula de arbitragem ali. Ele não vai questionar aquilo e pedir para retirar, porque ele sabe da vantagem disso. Já hoje em dia, para pequena e média empresa, eu acho que eu faço uma crítica, porque às vezes até os colegas advogados que não conhecem os institutos, não sabem aí o benefício que isso vai trazer, com aquela cultura antiga de litigar, levar tudo para o judiciário, ele acha que isso não é vantajoso, e ao contrário. Isso pode gerar uma parte favorável economicamente para o negócio. O advogado, eu acho que ele precisa ter essa noção de que é vantajoso. Não é porque isso é uma cultura da multinacional que o pequeno negócio não pode utilizar. Ao contrário, deve usar. Então, por isso a FEComércio criou a Câmara, não pensando na questão econômica. Então, assim, tudo que a gente arrecada num processo de arbitragem das despesas, dos honorários, das custas, é um valor insignificante. Para você ter uma ideia, uma microempresa, empresa de pequeno porte, envolvendo uma ação de R$100 mil, vai se gastar aí R$5.500. Olha, muita diferença. Exatamente. Então, assim, em contrapartida, ele tem um árbitro especializado. Eu acho que eles vão se sentir confiante ali, vão ter a segurança jurídica, tá? E assim, é o tempo, né? Uma demanda que vai ser resolvida em, se for simples, 180 dias, né? E por R$5.500. E depois disso, a vida que segue. Eles podem seguir a vida comercial deles sem problema nenhum, não vai ter exposição da empresa, não vai precisar tirar a certidão negativa e vai aparecer aquela demanda, pode prejudicar isso numa eventual licitação que ela venha participar. Então, fica ali meio que sob sigilo e um processo, como eu digo aqui, como se fosse uma camisa, sob medida. Só vai servir para as partes, então vai ser resolvida só para elas. E dificilmente eles vão questionar isso, ficar insatisfeito com essa prestação que a FEComércio possibilita e oferece. O doutor Alberto comentou sobre o sigilo, é um dos pilares, né, da arbitragem. Qual que é a importância do sigilo? Também queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre as vantagens de, né, fazer uso aí de uma câmara de arbitragem como a FEComércio Arbitral. Muitos setores da economia, vou citar um, por exemplo, os bancos, eles têm uma preocupação. Às vezes o banco quer fazer um acordo, o banco quer fazer alguma coisa, mas ele não quer criar um precedente em juízo, porque ele sabe que o que ele fizer está garantido pelo princípio da publicidade.
qualquer advogado, se não houver sigilo naquela causa, pode acessar a decisão e usar isso como jurisprudência, como precedente. Então, o sigilo serve para que os negócios sejam realizados num ambiente seguro. Como o Dr. Alberto colocou, não existe uma certidão para saber se você arbitrou ou não arbitrou, mas tem uma exceção a essa regra, que eu acho que a sua pergunta foi muito boa para a gente lembrar. Se um dos participantes for a administração pública, prevalece o princípio da publicidade. Então, assim, se numa arbitragem a gente tiver um membro da administração pública direta ou indireta, vou usar uma empresa muito conhecida que é a Petrobras. Se ela tiver numa arbitragem, ela vai colocar no seu balanço que ela está numa arbitragem, em que local que ela está fazendo essa arbitragem, qual que é o valor que ela está questionando para isso ser provisionado no seu balanço. Então, para a administração pública, há uma exceção, há uma compatibilização do princípio do sigilo com o da publicidade. Mas isso não significa que se alguém vier aqui na FEComércio e perguntar para o nosso secretário se tem uma ação, uma arbitragem instituída contra uma empresa, ele tem que revelar esse dado. Então, há dois campos de confidencialidade. Tudo que ocorre no processo, só quem está no processo vai saber. Então, todas as arbitragens que a gente já processou, quem não é parte não sabe o que aconteceu, só quem estava ali, né? O secretário, os advogados das partes e o tribunal arbitral. Então, isso é bom, é uma primeira camada de confidencialidade. E a segunda é para o mundo exterior. Então, pelo princípio da publicidade, se tiver membro da administração pública direta ou indireta, vai ser dado um nível de informação para dar essa segurança, né? Mas eu acho que para a maioria dos empresários e para os negócios privados, isso é muito interessante, porque imagina você poder resolver um problema com um fornecedor sem o seu concorrente saber disso, né? Então, isso é muito bom também. Para segurança também, né? Segurança jurídica. Jurídica. Doutor Alberto, agora eu queria falar um pouco sobre as parcerias, né, que a FEComércio Arbitral estabeleceu com a Câmara de Arbitragem Internacional de Paris, OAB, SESCOM. Poderia falar um pouco sobre a importância dessas parcerias e como elas funcionam? Bom, a legislação ela existe desde 96 e logo no início a FEComércio já instituiu a sua Câmara de Arbitragem com outro nome, ela chamava SP Arbitral. A SP Arbitral ela foi constituída com outras entidades de peso, de representação. Como você disse, a OAB, hoje em dia não é mais a OAB, mas lá no início, tá, a gente teve a participação da OAB, do SESCOM. O SESCOM ainda continua, né, os contabilistas, eles são grandes parceiros nossos, né. Câmara de Paris, porque é uma questão histórica, né, é uma questão cultural. Você vai ter ali árbitros profissionais de peso, né, analisando de forma bem, com responsabilidade aquela questão entre eles, né, as partes, e para oferecer a solução da melhor forma possível, sem que isso seja questionado no judiciário, porque nenhum árbitro, nenhum profissional, nenhuma câmara quer fazer coisa errada para depois o judiciário anular aquela decisão. E isso cria uma mancha, né? Isso prejudica o nome da entidade. Então, por isso que a gente tem total segurança jurídica nas decisões que as câmaras produzem e oferecem entre as partes. Só para a gente aprofundar um pouco mais sobre essa questão do árbitro, queria que você falasse como funciona a escolha do árbitro na FEComércio Arbitral e qual que é o papel dele. Perfeito. Dentro da cláusula de arbitragem, a gente tem dois tipos, a vazia e a cheia. Eu vou ficar no que é comum, a vazia, que é quando as partes estipulam que aquela demanda vai ser analisada pela FEComércio Arbitral. Pode acontecer essa demanda ou não. Aconteceu esse problema entre essas partes, então elas procuram a FEComércio Arbitral e dizem, olha, eu estou com um problema, eu quero dar entrada aqui nesse processo. É igual quando um advogado vai distribuir a sua ação no judiciário. Então, a gente tem um trabalho aqui meio que de boutique, vou dizer, a gente dá um atendimento especial para ela. Tem um sistema de informatização, mas a gente dá todo o respaldo, a gente diz, olha, você vai fazer dessa forma, você vai entregar um requerimento inicial com algumas informações do seu problema, a gente vai analisar e a gente vai intimar a parte contrária, dizendo, olha, tem um procedimento aqui, você tem tantos dias para indicar um árbitro, né, da sua confiança. Está aqui a relação de árbitros indicado pela FEComércio Arbitral. Está aqui o nosso regulamento, como funciona. Nada impede de você indicar um árbitro fora aqui da nossa relação de árbitros. Não tem problema nenhum. Totalmente democrático.
Feito isso, então aí a gente vai para uma reunião, podendo ser nessa sala aqui, né, com todas as partes envolvidas, se tenta aí uma solução, então dizendo, olha, vocês querem resolver isso de forma amigável entre vocês, para a gente não precisar avançar, até tem a questão do benefício econômico, vocês vão reduzir até a questão das despesas, lembra daqueles R$ 5.500? Você pode até reduzir isso daí. Não conseguiu, então o que acontece? Então a gente nomeia um próximo árbitro, que é o presidente daquele processo arbitral. No caso aqui, a gente está falando de 3 árbitros, mas a lei possibilita que seja um, que também tem uma vantagem econômica. Só que esse um árbitro que vai analisar aquele processo tem que ser de total confiança de todas as partes, não pode ter uma contestação, né? Ninguém pode interpelar aquela nomeação, eles têm que estar de acordo. E aqui, economicamente, vai ser até melhor. Depois disso, o processo ele torna-se praticamente automático. Entra no nosso sistema digital, nós temos um sistema de acompanhamento e, ao mesmo tempo, o corpo da secretaria aqui, as pessoas, né, os funcionários da Câmara, também vai auxiliar os advogados, as partes, para dar continuidade naquele andamento. Depois disso, a Secretaria da Câmara vai apoiar os árbitros, porque aí já passa para a responsabilidade deles de analisar os pedidos, marcar reuniões para ter maiores informações, produção de prova, até chegar à sentença. Eu vou parar por aqui, porque senão o doutor Alexandre não contribui, que aqui é a especialidade dele também. Mas nós aqui da Secretaria ajuda a impulsionar o processo. Parece que é um processo longo, mas é muito mais rápido do que um tradicional, né? E ele é bem distribuído. A Secretaria cuida dos assuntos administrativos, se a taxa foi recolhida, se está tudo ok, e o mérito fica com o Tribunal Arbitral, com os árbitros, né? Os árbitros têm uma postura comparativa com o Poder Judiciário mais flexível, então a gente ouve depoimento de assistente técnico de parte, de perito, confronta perito com assistente técnico. Então a gente tem uma produção de prova um pouco mais ampla do que acontece no Poder Judiciário. Além da informalidade, a gente pede respeito, então é um ambiente de respeito, mas você não precisa se dirigir a um árbitro como se fosse excelentíssimo, senhor doutor, uma postura maior. Não, é um ambiente mais horizontal, né? Então, tem árbitros que dispensam chamar de doutor, é tudo mais tranquilo, não tem aquela liturgia, né, como se diz. E isso também vem a benefício do procedimento, porque a gente quer uma investigação mais rápida do mérito, se ele cabe ou não. Porque a decisão final pode ser uma sentença arbitral parcial para resolver um problema imediato, mais urgente, uma final, mas no final a sentença ela é igual a uma sentença judicial. Ela tem que dar toda a sua motivação e toda a explicação de qual a lei que foi utilizada. As arbitragens elas podem ser de direito ou por equidade. De direito é seguindo a lei e por equidade seria confiar naquilo que o árbitro ou a árbitra entende como o justo e o bom. Pela nossa tradição, que é de direito, que ela é mais escrita, é conhecida como civil law, né, direito civil, a grande maioria das arbitragens é por direito, mas internacionalmente existem algumas arbitragens por equidade. É que as pessoas ficam com medo de deixar na mão de um árbitro o que ele entende por justo e por bom, que são critérios mais subjetivos. Então, a cultura de países que seguem o direito regulado em códigos e leis escritas, normalmente é pela arbitragem de direito. Então, você vai dizer qual é o artigo de lei que se aplica. Se é uma compra e venda mercantil, o que você usou? Se é um contrato que envolve um financiamento, qual é o artigo de lei que se aplica ao caso concreto? Então, a sentença, como o Dr. Alberto já adiantou, não existe como recorrer da sentença. Ou você cumpre, ou você vai tentar anulá-la. Ela tem validade. Ela tem validade. É um título executivo igualzinho a um título judicial. Mas, para tirar a validade, você tem que apontar para um tribunal do Poder Judiciário qual que é o problema que tem naquela sentença. Então, por que ela precisa ser desconstituída? E é o que o Alberto já falou. Então, a gente tem uma frase que diz: a arbitragem vale os árbitros, né? Então, a qualidade dos árbitros vai ser a qualidade da sua arbitragem. Então, o que eu vejo que é um elemento de anulação de sentença? Cerceamento do direito de defesa.
Então, quando uma parte me pede alguma coisa, eu pergunto por que ela quer fazer aquilo. Se eu conseguir entender o que ela quer, eu defiro. Agora, se for algo só protelatório que não vai adiantar para nada, né? Não adianta, porque aí é uma tática que ela está atrapalhando do outro lado. Ela está fazendo aquilo demorar em vez de avançar. Mas assim, se uma parte quiser ouvir 9 testemunhas, né? E me explicar que a 9ª testemunha vai dizer alguma coisa que nem a primeira até a 8ª disse, a gente vai ouvir a 9ª testemunha ou a 10ª testemunha. Então, essa flexibilidade, para quem pratica, ela é mais libertadora do que um rito mais preso do judiciário, que tem que ser assim, porque o judiciário não teria tempo para poder fazer de outra maneira. Bom, excelente. Nosso tempo está chegando ao fim, mas, doutor Alberto, queria só finalizar. Para quem estiver interessado, né, ouviu tudo isso, acompanhou e estiver interessado em iniciar um processo na FEComércio Arbitral, ficou interessado na arbitragem como método de solução alternativo de conflito, como que deve fazer, como pode fazer? As informações elas estão no nosso site, os contatos também. Então, assim, aqui a gente tem essa parte humanista, né? Então, não é nada complicado. Basta entrar em contato com a FEComércio. O pessoal nosso está totalmente preparado para direcionar essas dúvidas envolvendo arbitragem e mediação para nós aqui do corpo da Secretaria. O nosso site é muito simples, localizar essas informações. Está dentro da parte de legislação. Então, você tem lá uma aba específica de arbitragem e mediação. E também temos um outro site, que é o Lab FEComércio, mais técnico, que aí você tem essas informações de como dar entrada, calculadora de simulação, relação de árbitros que compõem aqui a nossa Câmara, tabela de taxas e despesas, o nosso regulamento. Como a própria legislação é simples, eu acho que vale a pena, né, doutor Alexandre? Eu entendo que a própria lei de arbitragem ela é uma legislação muito pragmática e ela é muito rica, ela não é longa, é uma lei curta e você tem toda a parte do direito, né, material, a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, esse poder de flexibilizar o Instituto sem tirar a questão da segurança jurídica. Então, eu acho que vale a pena o empresário dar uma olhadinha na legislação da arbitragem e se utilizar. Então, acho que vale a pena o empresário conhecer a nossa página, onde tem todas essas informações. Bom, muito obrigada, viu, por essa conversa tão esclarecedora. Muito obrigada, doutor Alberto, doutor Alexandre, e até a próxima.